Pessoal, no status de hoje tu vais conhecer o Hakasa, um templo onde a dança é expressada pela alma. E quem vai nos contar essa história é a professora e idealizadora, a dançarina do universo, Michele Trentin. Por que dançarina do universo, Michele? Conta um pouquinho dessa tua história para nós. Bem-vinda ao status em primeiro lugar e obrigada por nos receber aqui no teu templo. Eu que agradeço, gratidão, bem-vindo a todos. Uma alegria poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha vida, que é a dança. Linda! E aí, Mi? Então, Como é que está a dançarina do universo? A dançarina do universo é porque desde muito cedo eu viajei o mundo dançando e eu tenho medito, né? Costumo meditar regularmente, tenho muita conexão assim com a energia lá de cima, então eu digo a dançarina do universo, aquela que dança em todos os lugares. Que linda! Livre. E desde quando minha dança está dentro de ti, presente na tua vida? Então, eu comecei a dançar desde muito pequena, devido a um problema, eu nasci com os pés tortos, né? Quando a minha mãe me teve, o parto foi bem traumático e os médicos me puxaram pelos pés e eu fiquei com as pernas tortas, assim, bem sério, tive que usar aquelas botas ortopédicas por muitos anos, e aí eu comecei a dançar para corrigir esse problema. Muita gente acha assim que eu só danço por dançar, mas na verdade eu comecei a dança para curar através de um tratamento. Para curar as perninhas tortas. Que linda, eu acho que estava escrito no destino, né, que tu ia virar essa dançarina do universo em função de tudo isso. Michele, por que tu direciona o teu espaço como um templo e não uma escola de dança? Então, quando a gente abriu a escola, em 1997, o nome se chamava Hakasa Danças e Ritmos. Na época eu ainda não tinha ido para o Oriente e haviam outras modalidades também que a gente trabalhava, o jazz, danças modernas e outros estilos. Quando eu fui a primeira vez para o Oriente, entrei em contato com a raiz da dança e visitei os templos do Egito, eu senti assim muita identificação no meu coração. E voltei e mudei o nome da escola para Templo de Dança, buscando uma proposta bem terapêutica, a dança como cura, a dança como reencontro do feminino. Então a gente tem mulheres de todas as idades que vêm para cá não só pela atividade física, claro que também pela atividade física, mas para esse resgate do feminino. Que lindo, Michele, é 25 anos de estrada, né? Mais de 100 alunas e também tem direcionamento masculino que eu ouvi falar. Tem ou não tem? Tem homens que também dançam aqui? Então, aqui a gente não tem homens que dançam, mas as danças folclóricas do Egito, os homens também podem participar. A gente costuma trazer professores do Egito. Então, quando tem esses professores que vêm para cá, eles ensinam também o folclore masculino. Que lindo. Mas o público geral é feminino. Michi, por que tu foste para o Oriente? Eu sei que tu fizeste algumas competições fora do país. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Tá. Então, a primeira vez que eu fui para o Oriente, eu fui para estudar. Não imaginava que eu iria ficar no Oriente morando lá por tanto tempo. E aí, nessa primeira viagem, eu visitei o Egito, Líbano, Síria e Emirados Árabes. E no Líbano foi assim uma coisa bem ocasional. Eu estava num restaurante libanês e o dono do restaurante era o dono da televisão libanesa. Não sei se aqui as pessoas costumam conhecer a LBC. Na época, era a maior televisão do Líbano. E aí ele me convidou para dançar. Tinha eu e mais uma outra menina de São Paulo. Ele nos convidou para dançar no programa de televisão dele, Olha, que era no dia seguinte. E eu não sabia nada, assim, o que era o programa, mas era uma competição. Para mim, eu estava lá dançando, feliz da vida, realizando o sonho de estar dançando no Oriente, né? Nem imaginava, mas era uma competição que as pessoas votavam via telefone. Olha que maravilha! E aí, quando terminou o programa, só me chamaram, entra, volta correndo que tu ganhou a taça do programa. Então, o programa se chamava Taça das Estrelas, e aí, por votação popular, eu ganhei a taça. Que lindo! Então, foi a primeira vez que eu fui para o Oriente, assim, um dos primeiros contatos que eu tive com a música ao vivo, porque no Oriente as bailarinas só dançam com orquestras de 30 músicos, assim.
Então foi meu primeiro contato já na televisão e ganhando esse programa que eu nem sabia que era uma competição. Na verdade, tu foi livre, leve, fazendo o que tu amava fazer, sem a preocupação da competição. Isso. E quando tu foste ao Oriente, tu trouxe muita cultura de lá e acabou colocando isso dentro do teu templo. Hoje, então, quais são os tipos de dança que as pessoas procuram aqui e que tu ensina e que elas se adaptam melhor? Tá. Então, atualmente, a gente segue a linha bem oriental, então são danças do Egito, a gente chama de dança oriental, já para... Michi, eu tenho, assim, por conhecimento, a dança do ventre, não é ventre, então, é oriental, porque tem diferença entre as duas. Isso, eu venho de uma escola do Egito, que a gente chama Reda Troupe, que é uma escola de danças folclóricas, ou como eu chamo, danças da terra, que são as danças raiz dos povos. Então são danças das tribos, por exemplo, danças beduínas, danças do sul do Egito, do norte do Egito, que são bem diferentes do que as pessoas conhecem aqui no Ocidente como dança do ventre. Ah, entendi. Claro que dança do ventre, belly dance, né? Belly dance em inglês, é um termo que foi criado por Hollywood. Mas no Oriente, a dança é chamada Raqs el-Sharq, que quer dizer dança do leste ou dança do Oriente. Por isso que a gente chama de dança oriental, que é para deixar bem especificado que são essas danças raiz. Danças da terra. Nós vamos mostrar uma palhinha de cada uma, né, Mi? Vamos, depois um pouquinho. O que tu vais demonstrar pra gente hoje de danças? Explica um pouquinho sobre cada uma. Então, a gente vai... Bom, só para terminar a tua pergunta anterior, que tu me perguntou sobre as danças que a gente tem aqui. Então, a gente tem as danças orientais, a gente tem as danças ciganas do mundo, que são danças dos povos ciganos desde a Índia. Eles saíram da Índia, a Turquia, Egito, passando pelos Balcãs e chegando na Espanha. Então, eu também fiz várias viagens de pesquisa para esses lugares. Lindo! E o folclore egípcio, que é a minha paixão de pesquisa, e as danças dos círculos femininos, ou dança do sagrado feminino. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho da dança oriental, do folclore egípcio e uma dança meditativa. Michele, quando tu contas que tu viajou em busca de informações, de culturas, e que tu estudou muito fora, comenta sobre os países que tu visitaste para trazer a dança para o teu templo. Tá. Então, a primeira viagem que eu fiz, eu visitei o Egito, Líbano, Síria e Emirados Árabes. E foi uma viagem assim de estudo, de pesquisa. Depois dessa viagem, depois do programa de televisão que eu participei, aí eu fui convidada para trabalhar no Oriente e fui daí como dançarina mesmo, para trabalhar com orquestras de músicos, porque lá no Oriente a gente sempre dança com música ao vivo. É tradição para os povos árabes eles saírem à noite para jantar, e nesses restaurantes tem uma orquestra com a dançarina e a cantora. Que lindo. Isso é uma coisa bem interessante, porque aqui a gente costuma sair para jantar, janta e vai embora. E no Oriente não, eles jantam e ficam ouvindo música, assistindo a dança. Então eu trabalhei por 5 anos assim, sem parar, em vários países. Depois eu voltei para o Brasil e fiquei assim, entre Brasil e Oriente por mais 5 anos. Então, nossa, foram 10 anos de pesquisa, de troca de cultura. Muitos lugares. E a Hakassa funcionando normalmente. A Hakassa continuou funcionando. Na época, a minha mãe assumiu a direção da escola e algumas alunas mais antigas continuaram ministrando as aulas. E aí todo ano eu vinha para o Brasil de férias, trazia material, trazia tudo que eu pesquisava. Então foram vários países, Jordânia foi o primeiro país que eu trabalhei, Líbano, Síria, Emirados Árabes. Agora tu não vai mais, né? Agora tu permanece aqui. Eu vou todo ano pra lá, porque eu adoro lá, né? Meu coração tá lá, minha terra é lá. Tô só por engano por aqui. E o bom é que nos bastidores ela me ensinou a falar Hakassa. Raassa. Olha, ela falou perfeito, gente. Raassa. Raassa. Mas na boca dela parece que tem mais poder, justamente porque ela é de lá. E de praticar. Raassa, Hakassa, quer dizer dançarina. Lindo, adorei. Em árabe. Amei aprender isso hoje. Michele, e sobre as danças que tu vais dançar para nós? Conta um pouquinho sobre cada uma delas. Tá. Então, eu vou trazer para vocês hoje... A primeira apresentação a gente chama um estilo muasha no singular ou muashahat no plural, que é uma dança que vem dos palácios da antiga Andaluzia.
Então é uma dança bem refinada, a música ela é super clássica, os figurinos são bem fechados, assim como vestidos de princesa. Tá? Tipo eu. Tipo ela, isso, bem princesa. Uhum. Depois eu vou trazer um folclore egípcio chamado Baladi. Baladi quer dizer da terra. Então, são as danças que as mulheres egípcias dançam em casa. Também o figurino é uma túnica coberta. É interessante de observar que as danças folclóricas, os figurinos são sempre fechados. Diferente do figurino belly dance ou dança do ventre, conhecido no Ocidente. Sim, que é mais sensual, mais aberto. Estou trazendo bem isso para mostrar a diferença assim, das danças da terra para a dança belly dance, né? Então, esse é o segundo estilo, Baladi. O terceiro estilo, uma dança oriental. A gente vai colocar uma música bem moderna, com um figurino mais moderno. E, por último, uma demonstração das danças meditativas, que são os círculos femininos que a gente tem aqui na escola, que são danças mais terapêuticas, que buscam uma conexão interna, são danças mais suaves, com ensinamentos da Índia. Bem curativos. Isso, bem terapêutico. Nós vamos ver todinhas, uma a uma, porque ela vai demonstrar. E, Michele, só pra gente assim dar um fechamento nessa história da dança, eu quero saber se tu dança com a alma. Se eu danço com a alma? Claro, para dançar de verdade, só dançando com a alma. Isso nós vamos ver agora, hein? Prestem atenção, venham dançar conosco.
passa toda impureza, ser removida. Padrões kármicos serem limpos.